Uma das primeiras perguntas que surgem, né, Alexandre, qual é o país ou qual é a jurisdição escolher na hora de montar uma holding internacional, uma companhia offshore, um trust ou uma fundação? Existem inúmeros critérios que devem ser levados em consideração, que, muito embora sejam muito simples de serem analisados, muitas vezes as pessoas não levam em consideração por uma força de venda de estruturas por agentes responsáveis pela comercialização dessas estruturas no país em questão, o Brasil. Tá? Então, às vezes, existe uma força de venda dessas estruturas sem realmente dar muita explicação do porquê que ela está em determinada jurisdição e o que ela teria de bom ou ruim para aquele indivíduo que é, no nosso caso, residente no Brasil, residente fiscal no Brasil. Tá? Então, assim, a escolha da estrutura internacional passa por um processo. E eu quero mostrar aqui para vocês, nessa live, né, nesses poucos minutos que nós temos, alguns desses critérios que vão servir para que vocês comecem a entender onde aquela companhia deve existir, de que forma ela deve ser montada e por que escolher algumas jurisdições e outras não, tá? Então, assim, a ideia é trazer para vocês um pouquinho desses 15 anos aí trabalhando na indústria, condensados em meia hora, 20 minutos, para vocês, pelo menos, conseguirem ter um discernimento do que é bom, o que é ruim, e aí alcançarem aí as suas próprias conclusões e escolherem suas jurisdições. Antes de mais nada, eu quero salientar que isso daqui não é um legal advice, não é uma orientação jurídica, nós estamos falando do ponto de vista meramente acadêmico, tá? Nós vamos conversar aqui sobre a minha experiência e as minhas preferências, que podem não ser as suas. Cada wealth planner, cada planejador patrimonial internacional tem as suas preferências, tem as jurisdições que prefere e tem as instituições que trabalham em determinada jurisdição que, de repente, já tem uma relação de alguns anos, tá? Então, assim, vamos começar pelo básico do básico. Primeira coisa, quando a gente vai montar uma companhia, né, uma holding internacional, é se perguntar qual é o objetivo daquela companhia. Por que se está montando aquela companhia? Né? Qual é a intenção que existe, né, do beneficiário final ou dos beneficiários finais para montar aquela estrutura corporativa internacional? O que precisa haver, né, naquela jurisdição para que supra as necessidades daquelas pessoas que estão montando aquela estrutura corporativa? Então, a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é o objetivo. Qual é o objetivo de se montar uma determinada estrutura em determinado lugar? Bom, aí vão dizer, pô, Alexandre, mas tem o preço. Sim, o preço é um elemento. Mas o preço tem que ser negociado antes de se montar. Por quê? Porque muitas dessas jurisdições que são comercializadas de forma intensa no Brasil não mostra a totalidade dos custos que vão ocorrer no momento que aquela estrutura já estiver montada. Tá? Então as pessoas vão dizer, não, mas aquela. Eu sei que tem lá determinado lugar no Caribe que é 1.200 lá e a gente não fala nada. Aham, vai nessa. Não se esqueçam que as estruturas internacionais elas têm dois momentos, que é o da implementação e o da manutenção. Vocês têm que sempre atentar, e quando forem falar com o provedor de serviços, né, quais são os custos fixos de implementação e os custos fixos de manutenção. Porque muitas vezes a pessoa diz, não, quanto é que custa para abrir uma offshore? Ah, custa 1.000, 1.200. Aham, tá bom. E aí, e o custo de implementação? E o custo de manutenção? Vai ser taxa fixa? Vai ser com tempo despendido? Como é que isso vai ser trabalhado? Então, para tudo isso, tenham sempre em mente os custos de implementação e manutenção e negociem que sejam fixos, tá? Então, já vimos aí. O objetivo da companhia, então, qual seria? Nós vamos fazer investimentos, vamos deter um imóvel, vamos deter um avião, vamos administrar algum tipo de marca ou propriedade intelectual. O que vai acontecer nessa jurisdição onde você vai ter a sua holding e vai deter determinados tipos de bens? Né? Vai haver necessidade de se montar uma estrutura financeira, uma estrutura de serviço, vai haver necessidade de ter conta em banco na mesma jurisdição,
Então, os objetivos têm que ser traçados antes de se pensar na jurisdição, porque conforme tu vais vendo as necessidades daquele tipo de estrutura, tu vais conseguir descartar algumas jurisdições, algumas por instinto, porque tu vai dizer, eu botar o meu dinheiro aqui do meu cliente na Libéria, não. Não. Então, assim, nós temos que traçar os objetivos, né? Para qual é a proposta daquela companhia, qual é a proposta daquela holding, qual é a proposta daquele trust, qual é a proposta daquela fundação. O que nós temos por trás das vontades dos instituidores, né? Quando vamos implementar. Bom, aí outro critério muito importante, além dos objetivos, né? Seriam quais são os bens que vão ficar embaixo dessa estrutura. Vão ser bens ou vão ser serviços? Porque não se faz estrutura corporativa internacional, offshore, holding, como tu quiser chamar, só para planejamento patrimonial. Existem também as estruturas internacionais operativas. E essas estruturas internacionais operativas servem para tu desenvolveres o teu negócio, ou para ampliares o negócio do teu cliente ou o teu mesmo. Né? Então, assim, aí nós temos que já começar a entender como é que funcionam os serviços naquela jurisdição para que o teu negócio não seja abalado em função de um péssimo serviço daquela jurisdição. Então, digamos assim, eu quero montar uma estrutura para comercializar ou importar grãos de café. Ok, da onde saem os grãos de café, para onde eles vão? Vai precisar de serviços de contabilidade, por exemplo, vai precisar de linhas de crédito, que são serviços bancários, e aí naquela jurisdição, tu vais ter à disposição mão de obra qualificada para trabalhar na contabilidade, no atendimento ao cliente, no back-office, vais ter a possibilidade de ter serviços financeiros adequados àquilo que tu vais te propor com a tua estrutura internacional para comercialização, importação, exportação, seja lá do que for. Então, estão vendo como os objetivos com os tipos de bens ou serviços começam já a se enquadrar naquilo que a gente vai se propor a oferecer para o cliente. Então, uma coisa que nós sempre falamos aqui é o KYC, tá? KYC, é o Know Your Client. O que é o Know Your Client? É conhecer o seu cliente. Mas tu não vais ter o KYC só para a abertura de conta, abertura da estrutura. Tu tens que realmente conhecer o teu cliente. Tu tem que saber quem é o teu cliente. Porque conhecendo o teu cliente, tu vai saber o que ele precisa e vai poder adequar aquelas vontades dele, vis-à-vis do negócio, vis-à-vis do patrimônio, para trazer para ele uma solução de uma jurisdição que seja adequada. Então, hoje mesmo eu estava trabalhando com um cliente novo, né, e ele me fez a seguinte pergunta: pô, Alexandre, o meu advogado me ofereceu St. Kitts, ou seja, a pessoa quer montar uma estrutura de planejamento patrimonial para beneficiar uma parte da família, e foi oferecido por um outro colega a St. Kitts. Então, algum de vocês já foi para St. Kitts? É uma ilhota no meio do Caribe. Tá, pô, Alexandre, mas tem aí, tu tem Bahamas, tu tem BVI, sim, tu tem. Agora, a legislação que Bahamas teve que se adequar aos grandes tratados de transparência fiscal. Então, assim, tu tem St. Kitts e Nevis, que são populares entre os brasileiros. Mas daí eu vou te perguntar, tudo bem, é popular entre os brasileiros por quê? Porque é barato. Só que ela é popular até o segundo ano, quando tem que se pagar a segunda fatura, e a segunda fatura tu vais ter que, né, explicar para o teu cliente porque aquele negócio que custava 1.200 agora está custando 6.000. Por quê? Porque como o St. Kitts, tá? Tem gente que gosta de St. Kitts, tá, gente? Eu pessoalmente não recomendo a nenhum cliente St. Kitts. Digamos que tu tem que abrir uma conta bancária, e esta conta bancária precisa ser aberta em 10 dias. E aí tu tens que fazer com que o pessoal da onde tu vais abrir a conta bancária, digamos no Luxemburgo, na Suíça, tem que trabalhar com o pessoal de St. Kitts. E aquele pessoal que está em St. Kitts é qualificado o suficiente para atender às necessidades da regulação de Luxemburgo, às necessidades da regulação da Suíça?
Então, vocês estão vendo como é importante tu ter bem claros os objetivos e também os tipos de bens. Agora, se St. Kitts vai ser uma jurisdição que vai ser usada simplesmente para ter uma companhia que vai ter uma conta bancária que não vai ter operação, que vai simplesmente ficar lá stale, bom, talvez aí funcione, né? Agora, o que acontece se há uma mudança bruta na legislação internacional e St. Kitts tem que se adequar? St. Kitts tem a capacidade intelectual, né, na sua massa de trabalho, de trabalhadores, de se adaptar a isso rapidamente e prover um movimento, se assim for necessário. Isso que a gente tem que ter sempre em mente, né? Qual é a qualidade do pessoal que está trabalhando lá? Por que eu defendo tanto a Suíça? Por que eu defendo tanto o Luxemburgo? Porque são jurisdições onde a massa de trabalho, né, ou seja, o profissional que trabalha nessas jurisdições é muito qualificado. Além de ser qualificado, existem exigências dos órgãos reguladores que exista um constante treinamento vis-à-vis de compliance, de investimento, enfim, de uma série de regulações que obrigam os funcionários de determinadas empresas prestadoras de serviço a cumprirem as exigências do mercado. Então, aquele profissional vai ser muito mais preparado para agir numa emergência, porque quando a gente trabalha com planejamento patrimonial internacional, nós trabalhamos com muitas emergências. Aliás, emergência e urgência praticamente todo dia. Por quê? Porque tem cliente que morre, tem cliente que se divorcia, tem cliente que sofre um acidente. E aí tu tem que ter agilidade para rapidamente poder trabalhar com aquele prestador de serviço naquela jurisdição que detém os bens do teu cliente. Tá entendendo? Então, assim, isso do ponto de vista patrimonial. Agora, do ponto de vista do negócio, é mais urgente ainda. Porque digamos que tu tenha que fechar um contrato, sei lá, em Hong Kong. E esse contrato em Hong Kong precisa de um escritório local de onde está a companhia. Será que aqueles que vão fazer a outra parte do contrato estão confortáveis para prestar aquele tipo de serviço? E aí vai. Então tem essa série de detalhes aí que são importantes para a gente oferecer a solução ideal para o nosso cliente, tá? Enfim. Então já vimos aí quais são os objetivos, quais são os tipos de bens, e aí quais são as necessidades que os bancos vão ter. Porque um banco que está lá pode... O que acontece? As pessoas dizem, porque eu tenho conta no Safra. Tá, Safra. Tem Safra no Brasil? Sim. Aí tem Safra na Suíça. Tem Safra em Nova York. Então as pessoas acham que tem conta no Safra no Brasil, podem automaticamente ser cliente do Safra em Nova York, do Safra na Suíça. Mesma coisa, Santander, Citi, tô falando qualquer banco, tá? Falei Safra para cá porque foi o primeiro que me veio à cabeça. Mas pode ser Santander, pode ser Citibank, pode ser HSBC e tal. Como eu trabalhei em grandes bancos, eu te digo que estava lá dentro, tá? O que acontece? Então as pessoas, às vezes, várias vezes chegavam, as pessoas, pô, Alexandre, tem um brasileiro aqui embaixo, o cara quer sacar dinheiro. Sim, mas isso aqui não é um banco de varejo, é um banco privado. E o banco privado, por exemplo, digamos, um desses aí que eu falei, ele tem a sua operação no Brasil, ele é regulado pela legislação brasileira. Agora, mesmo que ele tenha pertença ao mesmo grupo, tenha o mesmo nome, né? E se ele está na Suíça, ele vai ter uma personalidade jurídica suíça, apesar de ter o mesmo nome, apesar de pertencer ao mesmo grupo. Mas aquele braço do banco vai ser um banco aos moldes da legislação suíça, regulado pela legislação suíça. E o mesmo se aplica ao banco que esteja em St. Kitts. Então, mesmo que tu tenha, eu não sei qual é os bancos que tem na St. Kitts, porque realmente eu não trabalho com St. Kitts, tá? Ou Neves. Digamos que tu tenha lá o Citibank ou Santander, ou HSBC em Neves, ou St. Kitts. Esses bancos, apesar de terem o nome para ser o mesmo grupo, eles estão baixo a regulação da jurisdição onde eles estão. Então, assim, e isso vale não só para as operações bancárias, para o reconhecimento do sistema bancário, né, ou seja, de auferir linha de crédito, de deter determinado tipo de portfólio de investimento, de deter determinado tipo de investimento mesmo, né? Tem jurisdições que regulam esse tipo de investimento, você não pode ter aqui, né? Então, tudo isso fica condicionado à jurisdição. Por isso que a escola da jurisdição é tão importante, tá? Bom, aí o objetivo daquela família, daquele indivíduo é proteção patrimonial, é investimentos ou é os dois, né? Porque aí nós temos que ter também a facilidade
dos funcionários daquele prestador de serviço que vai administrar a companhia ter conhecimento desses bens. Então, o que acontece? Quando nós temos uma jurisdição, então, vamos lá, eu quero uma companhia para deter determinado tipo de bem, como aviões, né? Se eu não vou para uma jurisdição que aquele provedor de serviço que vai administrar a companhia entenda de aviões, como é que eu vou explicar para o sujeito, para o burocrata que está sentado lá administrando a minha holding internacional, que ele precisa entender de aircraft financing, de financiamento de aeronaves? Ou se, por exemplo, eu venho para uma jurisdição como, digamos, Suíça, até a Suíça, né? Eu quero que um provedor de serviço tenha a minha holding internacional e detenha o meu barco. O que o suíço entende de barco? De navegação marítima? Nada. O que eu vou fazer? Eu vou para uma jurisdição onde tem essa expertise. E essa jurisdição poderia ser BVI, poderia ser Isle of Man, Jersey, Guernsey. Por quê? Porque eles têm essa especialização do pessoal que está lá. Eles têm o banco que está lá também, que está acostumado a trabalhar com financiamento de barcos, né? Uma trading, por exemplo. Por que eu vou fazer uma trading de exportação de produtos da América do Sul para a Europa? Por que eu vou fazer uma companhia em Singapura? Por que eu não faço já no Panamá, onde provavelmente os prestadores de serviço vão ter acesso às línguas faladas naquele continente, né? Ou seja, imagina o teu produtor do agro lá trabalhando com o advogado dele, o advogado, agora é só ligar para o seu Juan. Aí o seu Juan fala um portunhol e consegue entender o que aquele produtor quer. Então, tu tem a questão da língua também, que é muito importante, tá? Bom, tá claro aí, gente? Vão me dizendo aí, Gisele Victar, obrigado. Então tá. Então, outra coisa muito importante. Quem aí já ouviu falar de substância econômica? O que é substância econômica? Antigamente, as companhias internacionais, as holdings internacionais, offshore, etc., elas eram muito displicentes, ou seja, por isso que havia tanto escândalo envolvendo companhias offshore, porque elas escondiam muita coisa, porque era um pedaço de papel com uma conta bancária que era um número e ninguém sabia quem é que estava por trás. Hoje em dia, com os tratados de transferência automática de informações, de substância econômica, você é obrigado a fazer a disclosure, né, a mostrar quem está por trás daquela estrutura. E, além disso, tu tens que mostrar em determinadas jurisdições, como a Suíça, por exemplo, que aquela empresa, aquele escritório tem de fato um escritório físico, tem de fato um corpo contábil ou um contador, dependendo do tamanho, e que atende ao que a legislação que regula a atividade dessas estruturas corporativas para não residentes esteja em cumprimento com o que a lei determina, em compliance com a lei. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque tu podes, ao mesmo tempo, ter a necessidade do país onde tu és residente que a tua companhia não esteja no que a lei daquele lugar onde tu reside considere um paraíso fiscal. A legislação brasileira, ela é uma das que mais, praticamente todos os países do mundo onde tem atividade financeira são considerados paraíso fiscal. Tá? Agora, paraíso fiscal é um termo um pouco pejorativo também, porque as pessoas montam estruturas offshore não só para fins fiscais, monta-se também estruturas offshore para fins patrimoniais, para fins de desenvolver o seu negócio, né? Para fins de deter um determinado bem que exige uma certa especialidade. Né? Porque um barco, por exemplo, imagina um veleiro, ele está transitando pelos mares do mundo. Então, qual é a jurisdição que aquele barco deve ser detido? Para fins de limitação de responsabilidade civil num acidente, por exemplo. Né? Isso tem que ser levado em consideração também. Então, vamos deter um barco, esse barco aí, ele também tem que estar numa jurisdição onde dê um suporte caso haja um acidente, haja manutenção por perto. Ou seja, estão vendo como é importante adequar
os objetivos do cliente ou do indivíduo, da família, para as especialidades das jurisdições, tá? Bom, como eu disse, então antigamente era tudo muito fácil, era tudo muito, né, oba-oba. Hoje em dia, tu tens que ter substância econômica. Ou seja, tu tens que saber quem é que é o administrador, quem é aquela companhia, e nós, como consumidores desses serviços, também temos que ter acesso a essas pessoas. Então, nós queremos ver quem é o prestador, como é que ele está incorporado, como é que está registrada aquela companhia no registro público, está regulado ou não está regulado, tem a apólice de seguro, de quanto, o que cobre, o que não cobre. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? Importante também que as jurisdições, e aí vem o porquê de eu não gostar de algumas jurisdições pequenininhas dessas, né, que não tem um sistema financeiro avançado, desenvolvido. E isso é extremamente importante, porque eventualmente tu vai precisar transitar com um tipo de documentação para um determinado tipo de serviço ou investimento, que aquela pessoa que está trabalhando no outro lado, e como eu fui trustee durante muitos anos, às vezes chegavam para mim determinados contratos de corporate finance, que eu tinha que, no fim das contas, autorizar aquilo lá, né? Porque eu era trustee. E se eu não entendo aquilo lá? E se eu não tenho, dentro do sistema financeiro, atores importantes que podem, eventualmente, dizer, pô, não, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assim, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, né? Porque o que acontece? Imagina o cidadão que está sentado lá, que é trustee, que é agente residente, não ter o conhecimento daquilo que ele vai ter que assinar como representante da empresa, como diretor, como trustee. Entende? Então, por isso é importante que existam serviços especializados e um sistema financeiro desenvolvido, tá? Bom, então assim, gente, ficou alguma dúvida? Tá claro isso daí? Tá mais fácil de vislumbrar o porquê? Né? Aí, pô, Alexandre, que são jurisdições que tu jamais faria? Foi a live da semana passada, né? Eu jamais faria algo na Libéria, jamais faria algo na Bulgária. Tem pessoas que abrem estruturas offshore na Bulgária. Os norte-americanos, como eles têm a imposição fiscal global, né, às vezes eles renunciam seu passaporte ou renunciam a sua residência lá para abrir depois uma estrutura em outro país que não seja contemplado por tratados internacionais de transparência fiscal. Né? Então, tu imagina, eu não sei se vocês já foram para a Bulgária, tá? Mas imagina tu botar todos os teus bens lá num banco búlgaro, com todo respeito, tu fala, mas é um país que tem problemas sérios de corrupção, enfim, são problemas estruturais, né? Da mesma forma que na Libéria, é um país em guerra, gente, e tem gente que faz companhia na Libéria, né? Bom, aí eu critiquei durante um bom tempo as estruturas em Dubai. Hoje em dia, eu já estou estudando um pouquinho mais para ver porque o problema fundamental de Dubai, para mim, né, é que o sistema jurídico, e aí quem é aluno do método sabe, né, nós temos aí o sistema de common law, nós temos o sistema de civil law e temos outros subsistemas, né, que, por exemplo, como o Sharia, né, que é baseado no Corão, que é um livro sagrado. Então, assim, em última análise, quem é que é responsável pela resolução de um litígio judicial lá? Existe independência, é laico, não é laico? Como é que isso funciona? Para certas pessoas até é bom. Por quê? Porque, por exemplo, tu tens estruturas onde os clientes são submissos à lei Sharia. E aí faz sentido ter algo por lá. Outras vezes querem fugir da lei Sharia, por isso não querem ter, entendeu? Então, assim, tu tens que avaliar qual é o tipo de sistema jurídico que existe lá. Ter um trust, uma jurisdição que não é de common law, para mim não faz sentido. Ah, mas a Suíça não é de common law, Alexandre. Sim, a Suíça não é de common law, mas está fazendo uma lei sobre trusts. A Suíça tem uma lei sobre trusts, né? Então, apesar de tu não ter common law no teu sistema, tu faz uma lei específica para trust e tu tem um conhecimento e um sistema financeiro tão desenvolvido, né, por acaso que bancos aqui são bancos respeitados no mundo inteiro, né, porque desenvolveram essa capacidade, e tem profissionais não só de finanças, mas também jurídicos, que conseguem dar respaldo a qualquer problema que possa haver.
eu ver o que o André falou aqui. Dubai é arriscado. O sistema jurídico sempre favorece o cidadão. Isso é fato, André. De fato, o que acontece? O Dubai, tu não consegues abrir uma companhia sozinho. Tu tens que ter um local que vai ser o teu sponsor corporativo. Existem algumas exceções, mas essas exceções existem hoje e podem deixar de existir amanhã rapidamente. Por quê? Porque o sistema jurídico de Dubai está em cima, né, de famílias que lá estão por mais de 80 anos. Está entendendo a fragilidade que a gente pode enxergar? Nós, como planejadores, temos a obrigação de, no mínimo, levantar os riscos para os nossos clientes. Nós não precisamos dizer para ele assim, você tem que fazer aquela coisa, você tem que ir aqui. Não, nós temos que dizer, olha, nós temos essas jurisdições todas aqui, 10 jurisdições. Essa eu gosto, essa eu não gosto, essa te ajuda nisso, essa carta. E aí, quem vai tomar a decisão final, no fim das contas, vai ser o cliente. Tu vais orientar, tu vais fazer o trabalho de orientação, mas a decisão final recai sobre o cliente. Tu vais orientar aquele cliente a andar, né? Para onde que ele vai decidir para onde ele quer ir. Tu vais dar o respaldo. Agora, a decisão final do cliente. E vai ter cliente que vai dizer, não, eu quero Neves porque o meu vizinho me falou que é bom e eu quero ir. Ou então porque o meu sócio lá também tem assim e eu acho que isso daí vai ser bom para a minha família. Aí tu não pode fazer nada. Acontece que depois, depois de um ano e meio, pessoal, não, vem cá, esse negócio ia ser 800 pila e agora tá custando aí 4 mil. Como é que é isso? Ah, pois é. Então, isso faz parte do nosso trabalho em orientar as pessoas para poderem tomarem as decisões. Agora, não podemos forçar, né, gente? Então, assim, bom, como então escolher um país? Você vai ver qual é o objetivo, quais são os tipos de bem, quais são os tipos de serviço que tu precisa. Tu precisa que o pessoal que trabalha naquela companhia fale a língua do teu cliente. E nós que trabalhamos com brasileiros, é muito comum. É muito comum o cliente no Brasil não falar inglês. Então, às vezes, Alexandre, pode ser qualquer coisa, desde que fale inglês, fale português. E eu estou com um problema agora que eu tenho 4 bancos para abrir para um cliente meu, cliente que eu estou trabalhando aí, por isso que eu estou tão ausente das redes, que tá realmente bem intenso esse processo. Temos 4 bancos aí, 2 deles tem pessoas que falam português, e 2 não falam. Adivinha quem é mais rápido? Quem não fala português. Mas também aí eu não consigo justificar, né, que aquele cliente se sinta à vontade sem alguém que fale a língua dele. Então, assim, gente, vejam os objetivos. Quais são os objetivos do cliente, da família que vocês estão atendendo? Tá? Segundo, qual é o tipo de bem que vocês vão colocar dentro dessa estrutura, dessa holding internacional? Né? Qual é a proposta por trás? É otimização fiscal? É patrimonial? Ter um determinado tipo de bem? Tudo isso junto, né? Vão separando assim, vão montando um desenho. Qual é o tipo de serviço que vai ser necessário? Vai ser administração de barco, de avião, de obra de arte, né? Às vezes a gente precisa de que o trustee ou que o agente residente esteja num local onde ele tenha acesso aos depósitos onde as obras de arte ficam guardadas. Luxemburgo, Singapura, Suíça, Nova York. Então, às vezes, a gente precisa que o trustee tenha acesso às obras de arte para poder fazer o constato, para poder levar o segurador. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a nossa análise, em primeiríssima análise, tem que ser: conhece o teu cliente. Conhece o teu cliente, conhece a necessidade dele, conhece o que ele precisa e aí depois começa a desenhar. Por último, tu vai dizer, ok, aqui estão 3 jurisdições que atendem aos teus critérios. Aqui tem mais uma jurisdição que não atende a totalidade, mas tem essa vantagem de preço. E aqui tem uma outra jurisdição que eu não te recomendo. Sempre é bom ter uma jurisdição que tu não recomenda para o cliente ver que tu não está tentando puxar o assado para o teu lado. Né? Que tu realmente quer que ele tenha uma visão geral sobre as diferentes jurisdições. Tá bom, gente? Um grande abraço, uma boa tarde ou boa noite para vocês, onde quer que vocês estejam. Tchau!